agora há de dar certo. É a terceira vez que a gente está tentando, mas problemas técnicos acontecem também. Então, esperar a nossa culinarístico entrar para a gente começar o evento. Agora vai dar certo, hein? Aê! Ê! Agora sim, que coisa boa! É que eu tenho problemas com tecnologias. Tá me escutando bem? Tá tudo direitinho? Tudo. Só assim pra gente ver nossa sua cara nas redes, né? Basicamente. Que a senhora é uma lady das sombras que não gosta muito de Não é aparecer. Gente, pra uma coisa. vocês, a Priscila, que é a minha amiga do coração, ela é designer, publicitária, fotógrafa, artesã, cozinheira, multifacetada, feminista, dona e proprietária do Culinarístico, que é um site incrível que tem na rede. Depois vocês digitam aí Culinarístico do Google, vai aparecer com certeza. E também do Ofício Design. Assim como eu, ela é uma sofredora publicitária, mas que também Sofredora. ama o mundo da gastronomia. Meu amor, você foi convidada hoje para esse evento porque você foi uma das pessoas que mais me inspirou e foi uma das pessoas que me apresentou ao vegetarianismo. É uma E eu, honra, né? é uma honra minha. E eu não podia deixar de ter você nesse primeiro Veg Talks. E Tantas aí eu queria, pessoas famosas, chiquérrimas, inclusive você, nutricionistas. super blogueira de São Paulo. Gente, ela é de São Paulo, ela reservou um tempo na agenda dela para participar desse evento, porque ela é assim, bombadíssima. Pri, eu quero que você se Vamos lá. apresente para o pessoal que está aí, a gente já tem uma galera assistindo. Esse vídeo vai ficar gravado nos stories por 24 horas e depois vai para o YouTube, então vai ser fácil para quem quiser Legal. acompanhar. Aí eu mando o link para você divulgar também para as pessoas que você deseja. Tá. Eu ainda tô Primi, tentando arrumar aqui o meu celular, me perdoe. relaxa, tamo junto. Tá. Conta pra gente como foi que surgiu em você a vontade de ser vegetariana. Há quanto tempo você já tá nessa? Quanto tempo? Eu sou muito ruim de datas. Eu acho que já faz uns 15 anos. Uns 15, 16 anos, mais ou menos. Eu nunca fui muito de comer carne, né? Fazer churrasco, essas coisas eu nunca gostei muito. Eu comia porque tinha que comer, né? Porque naquela época, né? Se você não come carne, você morre. Né? Não tinha essa cultura. Aí eu comecei a namorar um rapaz e a irmã dele era vegana. Aí ele resolveu virar ovo-lacto também. E aí quando a gente saía, né, eu já não comia muito. Aí quando a gente saía, eu não comia. Né? Ele até falava, meu, não me importa. Eu falei, não, relaxa, pra mim não faz diferença, eu não sinto falta. E há 15 anos um vegano era um extraterrestre, né? Era. Muito mais do que é hoje. Muito mais do que um vegetariano, né? Do que um ovo-lacto, né? E eu falei, não, de boa, né? Aí a gente saía sempre, eu não comia, não sentia falta. E aí chegou um dia, parei, comecei a pesquisar sobre o assunto, mais a fundo, tudo. Né? Naquela época não tinha muita coisa, mas aí fui pesquisar, Instituto Nina Rosa, né? Todas essas coisas. Slow food, todo esse pessoal já estava lá caminhando, né, para o que a gente tem hoje. Aí falei, meu, já que eu não sinto falta, não faz diferença para mim, então vou parar de comer carne. Vou me assumir parando de comer carne. Para mim não faz falta, então beleza. E aí foi muito engraçado, que daí eu contei para minha mãe, aí ela falou assim: "Eu não vou cozinhar para você. Eu não vou fazer essas comidas estranhas para você. Você que vai ter que se virar." Falei, tá bom, né? Porque daí ela achou que eu não ia fazer nada, né? Porque saindo da adolescência, né? Você não vai querer cozinhar nada, imagina. Aí peguei e falei, tá bom, eu faço. Aí Mas você foi já aí. cozinhava comida onívora com carne, com Não, frango, não essas coisas? cozinha, não cozinhava. Fazia o quê? Fazia bolo de vez em quando, o que todo mundo faz, né? Fazia bolo. É isso.
bolinho de arroz, né, ovo frito, essas coisas básicas que todo mundo faz. Né? Ferver salsicha, miojo, né? Comida de sobrevivência do adolescente, né? Comida de sobrevivência. Aí foi aí que eu comecei a fazer minhas comidas, né? Até porque naquela época era difícil você encontrar carne vegetal, né? Que nem a gente tem hoje em dia, ou esses incríveis burgers, essas coisas todas. Não tinha naquela época, só tinha aquele bifão de soja tradicional, né? Aquela solinha de havaiana e a moída, né? Então eu tinha que me virar com o que tinha que fazer coisa, tinha que fazer leite, todas essas coisas. E aí eu comecei a cozinhar e reinventar as minhas comidas. E sua mãe, diante de você invadindo a cozinha dela para criar essas comidas estranhas? Porque na cabeça do pessoal até hoje ainda é muito estranho. Como Então, se comida vegana não fosse arroz e feijão também. Para eles é arroz, muito feijão, estranho. batata frita, né? Pronto. Né? Tá ali o pratinho de arroz, feijão, batata frita. Ai, eu não gosto de comida vegana. Bem isso. Né? Como assim? Frutas, legumes. Né? Teve Até muito hoje, impacto com ela no início? no início teve. Né? Ela achava meio porque ela ainda queria que eu comesse. E com os amigos também. Né? Os amigos ficavam zoando, né? Essas coisas todas. Né? Mesmo depois que eu terminei o namoro, agora você vai poder voltar a comer carne, não sei o que. Não, não é assim. Não estava vegetariana por causa dele, eu estava porque eu quis. Né? Que eu sou vegetariana, não estava vegetariana. E de começar a cozinhar para o culinarístico surgir? Como foi Então, que se deu comecei isso? a cozinhar, comecei a fazer coisas, pegar receitas. Naquela época também não tinha muita internet, que nem a gente tem hoje em dia. Né? A gente estava, você sabe, né? A gente estava lá carpindo este mundo de blogs culinários. Que ano era aquele? Era o quê? 2011, 2010 que a gente se Acho que era conheceu? 10, 11. Era 10, 11 por aí. Gente, só para explicar, 2010 não existia muita internet como existe hoje. Apesar, faz pouco tempo, tem só 10 anos. Na época eu também tinha um blog de gastronomia chamado Adoro Comer, e os blogueiros de gastronomia do Brasil inteiro se resumiu a 15 pessoas. E Né? todos se conheciam, e foi assim que eu conheci a Priscila. E até hoje estamos no maior amor do mundo. Né? E aí, bom, aí eu comecei a cozinhar e fotografar, porque eu gostava de fotografar, né? E aí eu aproveitava, cozinhava e fotografava com aquela Sony digital pequenininha. Prima da TechPix. Sim, prima da TechPix. Não, vai, tadinha. Era uma boa aquela câmera. Aí comecei a fotografar minhas comidas e tal. E fui indo, tipo, sem pretensão nenhuma. Aí eu queria fazer sempre quis fazer eu tinha outros blogs pessoais, né, de coisas aleatórias da vida. Aí eu conheci o meu marido, né? Aí, na época não era marido, obviamente. E ele fazia sites, essas coisas. Aí começamos a conversar, tá, não sei o quê. Aí comecei a convencer ele a fazer um site para mim. Né, a fazer um blog. E isso demorou anos, né? Até ele sair, mas saiu. Aí que, né, continuei fotografando tudo, né? Aí falei, vou fazer um blog. Vou fazer um blog de quê? Aí eu queria fazer um blog tipo cozinha em cena. Eu queria fazer um blog de cinema e culinária. Sara, beijos. Beijo, Sara. Aí ele falou assim, mas na época tinha um muito famoso, até fechou, já não tem mais, eu não vou me lembrar o nome. Era muito famoso sobre isso. Eu falei, eu não vou competir com essa guria, não dá, não tem como. Falei, eu vou fazer um de comida vegetariana com sabor. Porque na época não tinha nada disso. Né? Inclusive, esse era o logo o slogan do site, né? Comida vegetariana com sabor. Com cor e sabor. Né? E aí aí a gente começou a fazer o site. E foi assim, foi bem
sem pretensão nenhuma, era mais para divulgar que comida vegetariana podia ser boa, né? Para tirar o preconceito das pessoas. Boa e bonita, né? Porque vale Boa e salientar que bonita. diz aí seu Instagram pro pessoal que quiser entrar. Culinarístico. O nome mais legal e mais fácil de se achar na internet, culinarístico. Sim, E vocês vão ver culinarístico. que a comida vegetariana vista pelo olhar da Priscila é uma coisa incrível, é uma coisa belíssima. Já tivemos a oportunidade de cozinhar juntos Sim, e foi muito bom. foi muito Pri, falando incrível. do ovo-lacto vegetarianismo em si, Sim. assim que você migrou, claro que naquela época eu imagino que a maior dificuldade seria encontrar um ou outro substituto. Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga que queria muito assistir a live, mas ela vai ficar gravada. E ela falou que não conseguiria jamais deixar de comer ovo. Quando você fez a transição, existiu algum alimento que você era muito apegada e que você sentiu muita dificuldade ou sentiu muita falta? Não, porque eu não gostava de carne. Nem de embutidos, enlatados e essas outras porcarias Nada. que a Não, maioria das eu, pessoas eu gosta? comia, mas para mim não fazia falta, né? Eu sentia, depois de um tempo, que nem esses incríveis burgers aí que saíram agora, né? O Robson, meu marido, por exemplo, não gosta porque parece carne. Então, para ele, aquilo é horrível porque lembra carne, né? Não tem como. Eu comprei esqueci o nome, esqueci a marca, pode falar a marca aqui, patrocinem a gente. Fala Da a marca, aproveita que a marca que pode Seara, mandar kits para nossa casa. não é? É da Seara? O Incrível Burger? É, da Seara. Acho que sim. É, da Seara. O Incrível de experimentar, Conexão da mas Priscila deu não uma caída. porque eu tinha vontade de comer carne. Era para experimentar o produto que eles estavam desenvolvendo, que nem a carne de jaca. Eu adoro carne de jaca. Carne de jaca é uma maravilha, gente do céu. Né? Carne de jaca é perfeito. Coxinha de jaca é a coisa mais divina do mundo. E eu não gosto de jaca. A jaca fruta mesmo eu não gosto. Né? Então, para mim, não fez muita diferença. O meu problema é queijo. Leite, ovo, assim, eu passo bem, sem, de boa. Mas o meu problema é queijo. É Né? uma, é uma aspiração da sua vida deixar de comer queijo ou você se encontrou no ovo-lacto vegetarianismo e está feliz assim e vai permanecer? Então, é que a gente não consome tanto queijo, tanto leite. Tanto leite de vaca, tanto queijo. Então, para mim, por enquanto, tá bom. Né? Quando eu vou fazer bolo, eu faço um monte de bolo vegano. Né? A gente cozinha muito comida vegana aqui no dia a dia. Né? E bolo e smoothies e pudins e todas essas coisas. Né? Então eu só não posso sair por aí falando que eu sou vegana porque eu não sou, né? Porque eu ainda consumo ovo, consumo queijo. Mas se um dia surgir um queijo maravilhoso, meu Deus do céu, nossa, que divino, aí acho que facilita as coisas. Mas aí De também fato. eu não compro qualquer queijo, né? Tem um lugar aqui perto de casa, por sorte, que ele traz queijo de Minas, né? Então são produtores pequenos que estão lá cuidando da sua vaquinha, né? Não são grandes corporações nem nada do tipo. Né? Então a gente compra coisas bem específicas, a gente sabe bem o que a gente está consumindo. Né? Tenta Não é verificar qualquer a ovo, procedência sempre, né? não é qualquer ovo que a gente compra, né? Todas essas coisas. Quais são suas dificuldades na hora de sair para fazer as compras ou sair para jantar? O que é que você, enquanto ovo-lacto, ainda tem dificuldades em fazer ou em encontrar nos locais? Então, depende do lugar. É que eu tô em São Paulo, né? Então, né, São Paulo até para vegano, São Paulo é muito fácil, De fato. né? São Paulo é muito fácil também para vegano. Às vezes é chato, assim, sei lá, você quer se reunir com família e aí você quer levar o povo para um restaurante vegetariano, o povo não quer ir porque tem comida vegetariana. Eu até zoo com o meu pai, que ele fala, mas que comida que tem lá? Eu falo alface.
A famosa pergunta, Alface. né? Vegano come o É, quê? Come alface. come alface. O que vai ter lá? Ué, vai ter alface. Você não come alface, então vamos comer alface lá. Né? E Mas é aí. Eu gosto muito de manteiga também. Né? Mas manteiga tem umas substituições. Ghee é incrível. Ghee é muito bom. Né? E a maior dificuldade é basicamente isso. Pizzaria, hoje em dia, você tem pizzas incríveis, veganas em qualquer lugar. E aí, às vezes, você só pede pro cara tirar o queijo pra você e tá tudo certo. Né? Tem muita hamburgueria, acho que toda hamburgueria de São Paulo tem versão vegana e versões vegetarianas. Né? Tem uma aqui perto de casa que é maravilhosa, que qualquer lanche deles eles trocam por hambúrguer vegetariano. Né? E muito bom. lembrando que também não adianta você querer comer um hambúrguer vegetariano que foi feito numa grelha de carne, né? Porque aquilo lá vai chupar toda a gordura da carne e você vai passar mal, provavelmente. Né? Isso Especialmente para quem não aconteceu. come há muito tempo, né? Sim, isso aconteceu comigo e com meu marido. Né? A gente foi no aniversário no Fifties. Né? Foi logo quando começou a ter esses negócios, esse boom de hambúrguer vegetariano. Né? Não tinha em muitos lugares. Aí a gente falou, vamos experimentar, né? Aí a gente pediu. A gente era novo ainda no vegetarianismo, nem lembramos de perguntar isso. Aí veio o hambúrguer, a gente comeu, tava meio estranho, mas a gente não conseguiu dizer o que era, né? E aí, no dia seguinte, Nossa Senhora, né? O rei do banheiro, imagina. Aí a gente entendeu, nossa, foi feito na mesma chapa aquele gosto esquisito que a gente estava sentindo, era o gosto da gordura da carne dos outros hambúrgueres. Né? Que o nosso foi lá e chupou toda aquela gordura de carne e aí a gente passou mal. Feita na mesma grelha, e aí absorve Sim, tudo e já era. tem que sempre perguntar. Esse eu Depende acho do que lugar, tem que sempre perguntar. é a nossa arma principal, é falar com as pessoas. Conversar com o Sim. garçom, ir lá na cozinha, falar direitinho com as pessoas. Tem gente que se recusa ainda a ajudar você nos locais, porque aqui em Fortaleza às vezes eu sinto isso. Eu acho que quanto mais interior, mais você vai sentindo essa dificuldade. Eu fui para Paraty o ano passado e lá a gente sentiu mais dificuldade de encontrar mais comidas vegetarianas e veganas, né? Aí tinha que dar uma perguntada, tinha que pedir às vezes, né? A gente fez aquela pesquisa básica antes sempre, né? Mas deve ser isso mesmo, né? Quanto mais interior a gente vai, mais dificuldade tem. É. Você deu o exemplo do hambúrguer na grelha, eu lembrei também naquela viagem que eu fiz para o Pará no ano passado. Uhum. A gente foi para dentro da floresta para ter uma experiência com a chocolateria de lá mesmo, produtores locais, etc, etc, que faziam o cacau, plantavam cacau, colhiam cacau, faziam todo o processo e vendiam por lá mesmo. Que era isso que mantinha a economia da região por ali. Aí foi uma Sim. experiência incrível andar de barquinho, entrar dentro da floresta, etc, etc. E quando chegou lá, ele mostrou todo o processo do cacau e fez também uns brigadeiros. Hum. O tempo inteiro o discurso dele era: são brigadeiros 100% cacau, etc, etc. E eu me descuidei, comi Hum. um sem Uhum. perguntar o que é que tinha dentro. Porque na minha cabeça ficou tão claro que era cacau que eu não me liguei de perguntar. Depois que eu comi dois, ele me contou que tinha leite condensado. Então, Foi não é erro cem dele? por cento Não. cacto. Não. Foi erro meu que não perguntei, É, mas é verdade. a gente nunca pode ficar só no deu a entender, né? Tem que ir a fundo Tem que mesmo. sempre perguntar, não adianta. Resultado, rei do banheiro. Não tem Não se jeito. acostuma mais, o organismo realmente não se acostuma. O organismo rejeita mesmo. Rejeita. Dá Rejeita. uma dica, hoje, porque você já esteve dos dois lados da moeda, assim como eu também estive. Você já foi a filha, que era ovo-lacto, que não era nem ovo-lacto e virou ovo-lacto e teve
a dificuldade de conviver com a família em relação a isso, porque há uma dificuldade, é real a dificuldade. É E real. hoje você é dona da sua casa e eu acho que quando você tiver filhos, se você for ter, vai ser muito mais tranquilo. Sim. Você já vai Então, conseguir. aí você entra naquela questão. Será que a avó vai dar carne para a criança? Né? Será que a avó um dia vai estar fazendo um bife e vai dar para a criança? Até Né? que ponto a gente, enquanto pai, tem o controle disso? Né? Então, a minha ideia é criar ovo-lacto-vegetariana. Depois, se ela quiser escolher, porque ela vai ver na escola essas coisas, depois, se ela quiser escolher, ela vai poder escolher, obviamente. Né? Mas a ideia é criar ovo-lacto-vegetariana. A crítica que a gente mais recebe enquanto possíveis pais veganos e vegetarianos é a seguinte, e eu já escutei isso. Você não pode impor essa crença, porque muita gente não entende bem o que é e acha que é uma crença. Você não pode Sim, impor esse pensamento ao seu filho. Mas a gente tem que avaliar também, e aí eu quero saber a sua opinião sobre o assunto, que quando o pai come carne, ele também está impondo que a criança coma carne. sim, tem muita criança que não gosta. Eu era uma criança que eu não gostava de comer carne. Né? Eu comia porque tinha que comer, porque eu não sabia que eu tinha a opção de não comer. Né? Tem uma moça que eu sigo no Instagram que a filhinha dela não come carne vermelha. Ela não come frango, não come vaca, boi, porque ela sabe que é bichinho, não sei o que, não sei o que lá. Mas a menina ama sushi, ama. Mas ela é muito pequenininha, ela ainda não entende que sushi vem do peixe, que o peixe também é um bichinho. E a mãe, e como a menina gosta muito, a mãe não tem coragem de falar para a menina que o sushi é o peixe. Né? Então tem essas duas questões. E aí, é legal essa mãe deixar essa criança se iludir e comer peixe? Né? Porque será que depois ela vai falar, poxa, mãe, que mancada, né? Você deixou eu comer bicho e eu não queria comer bicho. Né? O meu afilhado não gosta de comer carne. E aí eles resolveram parar de dar carne para ele. Né? Escutar o que a criança quer é muito importante nesse momento. Sim, Mas tem muita diferença também da maneira que a gente foi criado e que nossos pais foram criados, por exemplo. Naquela época, o comer carne era um dia bom na família, porque significava que entrou mais dinheiro em casa, sim, especialmente aqui no Nordeste, que as coisas eram muito mais difíceis nesse é, ponto. Teve uma exatamente. pergunta aqui da Cíntia. Cíntia, coisa linda, beijos. Perguntando qual é o alimento mais difícil de retirar da sua alimentação. Qual foi o seu? Pra mim, é comer esses risórios de padaria, né? É comer, porque daí eu como o queijo que eu sei onde eu comprei, né? De quem é o produtor, como é que foi, essas coisas. Então eu não posso chegar numa padaria e pedir um risoles qualquer, né? Não tem condições. Então, pra mim, essa parte é mais difícil, né? Pra mim, a coisa mais difícil foi calabresa. Não sei se você lembra, mas na época do Adoro Comer era tudo com calabresa. Você já Arroz de comeu calabresa calabresa, vegana? já gosto muito, mas é uma vez na vida porque é muito caro, né? Ah, sim. Então, foi muito difícil. Eu prefiro esses industrializados veganos. A gente usa aqui em casa de vez em quando é um jantar especial. Por exemplo, vamos comprar um incrível burger desse para fazer um jantar especial. Porque as pessoas se enganam e se iludem achando que a gente troca os equivalentes vegetais, porque não tem condições de você viver de industrializado. Não tem. Como são os preços dessas coisas aí em Fora São que Paulo? também não você comprar uma salsicha industrializada vegetal ou uma salsicha industrializada animal, que para questão de saúde dá na mesma quase. O Né? Vai monte dar de na, aditivo, vai, de conservante, de corante que tem lá é é, o mesmo que tem na carne também. sim, sim, né? O hambúrguer congelado vai ser o mesmo, né? A não ser que seja de vegetal, alguma coisa desse tipo. Mas aí se você colocar soja, por exemplo, já foi, né? Não é. Tem essa questão, né, do vegano classe A, porque realmente esses produtos industrializados são muito caros. Muito caros.
né? Aí em São Paulo também é muito caro, porque É aqui em muito Fortaleza é um caro. absurdo. É muito caro. É muito caro. Meu, você compra 1 quilo, vai, o grão de bico está caro, né? Mas você compra 1 quilo de grão de bico por, vai, vou chutar um alto, R$ 10, né? Você faz um monte de hambúrguer com aquilo, Um monte mesmo. né? E você põe cogumelo ali e algum, sei lá, beterraba, cogumelo e alguma coisa. Pronto. Você tem o seu incrível burger muito mais saudável e bem mais barato. A Sadia agora lançou uma linha de vegetais também. Eles já tinham um hambúrguer vegetal uns anos atrás. Não sei se tem ainda, mas agora ela lançou uma outra linha. E é a mais cara de todas. Né? Dois hambúrgueres são R$ 25. Meu Deus do céu. Não tem condições. Não tem. Né? Tem uma conta no Instagram que é muito legal, que se chama Veganas Pobres. Que é incrível. E aí elas fazem cardápios de R$ 50, né? E para mostrar mesmo que dá para consumir veganismo, né? Sem ser milionário. Você não precisa ser milionário para ser vegano. Né? Tem essa. A É o mídia. movimento do. Desculpa, pode dizer. Fala. O movimento do vegano de periferia. O vegano tem até um Instagram vegano de quebrada, que é a Sim, mesma vibe das meninas, sim. né? Então, A mídia o quê? a mídia trouxe muito isso, né, dos veganos milionários, né, e em São Paulo você tem restaurante que cobra coxinha de jaca R$ 15, né, não tem condições, não dá. Mas é tudo acessível, você não precisa comer esses industrializados para conseguir ser vegano. Vai numa Até feira, porque a leva. carne também tá cara pra caramba. A carne é um absurdo. Aqui em casa você sabe que David come carne ainda, ele é onívoro e eu faço a comida dele, só não provo. Então, prova aqui um pouquinho, vê se tá bom de sal, etc. E a gente vê a diferença, ele sente a diferença e ele fala. Semana passada a gente foi fazer umas compras, todo mundo de máscara, né? Por causa do Né? corona. Agora é tudo. E a gente foi comprar um pacotinho de carne moída. E era tipo R$ 22. E ele ficou muito impactado com isso, porque Sim, isso eleva o preço do ticket médio da pessoa que está comprando. sim, claro. E as pessoas, quando vão para o vegetarianismo, elas precisam entender que não precisam comer os equivalentes. Elas podem e devem seguir na linha raiz do vegetarianismo mesmo, que é com Sim, o que vegetal. elas precisam comer equivalentes são os nutrientes, né? Que muitas vezes esses produtos industrializados não têm. Nem o onívoro, inclusive. Nem o onívoro, inclusive, né? É E fala um engraçado pouquinho da coxinha de jaca, quando você fizer eu sua vi, colocação. foi a Teve um. Cíntia que perguntou. Foi. Tá curiosa? Coxinha de carne de jaca é uma carne feita com a jaca verde, né? Não é a jaca madura. Eles tiram a jaca verde, né? Eles colhem ela verde, desfiam ela, vira como se fosse um frango desfiado. E aí cozinha aquilo igual um peito de frango mesmo. Você vai lá, desfia, bota o tempero, tudo, e faz a carne de jaca. E aí você E aí pode usa pra usar isso coxinha, torta, o que em for. coxinha, em torta, em, sei lá, qualquer coisa. Eu faço buraco quente, é maravilhoso. Maravilhoso. Hoje em dia já vende, né? Em alguns lugares vende a Caríssimo carne de também, por sinal. jaca. Mas é maravilhoso. A Eu primeira nunca vez que eu fiz, comi, sabia? eu achei. A primeira vez que eu comi, eu achei que era frango, achei esquisito. Falei, isso daqui não é carne, isso daqui não é jaca, não, isso aqui é frango. Tem coisas que a gente duvida, né? Se é Tem, mesmo. tem. Tem um bolo vegano em. Na padaria Guna Vegan, que se chama, fica na Augusta. Eu comi uma vez um bolo trufado de chocolate que eu voltei para perguntar para a menina se era vegano mesmo aquilo, porque não era possível que que aquele bolo trufado fosse vegano. Era muito maravilhoso, muito maravilhoso.
Era Foi a muito sensação que eu tive perfeito. na padoca vegan daquele dia que a gente foi junto, Sim, com aquele bolo, que tava muito bom. tava. Não que comidas veganas não sejam tão boas, mas ser igual, ter o mesmo gosto da que vem com os derivados animais é complicado. É. É muito complicado. Pri, tem uma seguidora, que Hum, é uma das que eu mais gosto, ela tem. Não vou abrir muito questões sobre ela, porque vai ser fácil encontrar e porque o que eu vou falar aqui é uma questão um pouco mais pessoal. Mas ela tem alguns embates com os pais dela em relação ao vegetarianismo, ao ovo-lacto-vegetarianismo. Que dica você daria para esses pais que estão dispostos a entender um pouco mais de movimento e como é que eles podem apoiar mais esse jovem, esse adolescente que está começando a entrar por esse mundo? eu acho que tem que. Bom, eu acho que tem que dar total. Né? Seu filho falou, mãe, quero virar vegetariano. Você aplaude a criança, né? O adolescente. Né? Até porque você vai economizar em carne. Não é mesmo? Eu acho que essa, como outras questões, merecem ser sentadas, conversadas, né? Se você é pai, não entende absolutamente nada de vegetarianismo, né? Não sei nada, não quero saber. Não quero saber, ou quero saber, estou interessado em saber, então vamos lá, vamos conversar. O que pode acontecer? Que doenças você pode ter? Precisa suplementar? Não precisa suplementar? Que é outra coisa também que o onívoro acha que não precisa fazer nada disso, né? Só porque ele come carne, ele não precisa suplementar nem fazer nada, que tá tudo certo. Se ele come carne, tá tudo certo. Né? Vamos pesquisar sobre isso, vamos conhecer um nutricionista para ajudar a família inteira. Ninguém sabe fazer comida vegana, ninguém sabe fazer arroz, feijão, né? Então, vamos procurar um nutricionista, né? Mesmo, eu não tenho grana para pagar um nutricionista. Na internet tem muita gente que está por aí, né, Doutor, dando dicas, né? Tem muita gente boa falando sobre veganismo hoje na mídia, né? Então, senta, conversa, procura se informar, né? Não fecha a porta e que nem minha mãe ameaça a criança, eu não vou fazer comida para você, nem nada do tipo. Né? Tenta entender por que ele resolveu se tornar vegetariano ou vegano. Né? Sempre conversa, o diálogo é o principal, em qualquer que seja o assunto, né? qualquer que seja o assunto. E aí, pro adolescente ou para a pessoa que está ali com um embate com os pais, né? Se tiver uma portinha de diálogo, né? Uma janelinha mínima que seja aberta lá, tenta conversar, né? Não chega já armado querendo se defender, né? Tenta conversar, compra um negócio bacana e oferece. A gente faz isso com o meu sogro. Às vezes a gente compra umas carnes diferentes, umas coisas assim, aí prepara e dá para ele, para ele experimentar, sem ele saber o que é. Depois a gente fala. Né? Mas aí conversa com a pessoa, fala, isso é assim, assim, assado. Quero me tornar vegetariano ou me tornei vegano, porque eu acho que, né? E você explica a sua trajetória para o seu pai, para sua mãe, né? Por que você tá querendo aquilo para sua vida? Por que aquilo faz diferença na sua vida? Né? E aí, se realmente não tiver nenhum diálogo, né? Aí você fecha a sua portinha e tenta conviver do jeito que dá, né? Com essas pessoas, né? Às vezes não tem como, sei lá, se você for muito novo, não dá para você sair de casa, né? Aí é se esforçar um pouquinho para conseguir passar essa fase, até você conseguir sair da casa dos seus pais, tal, e seguir no vegetarianismo. Se é isso que você quer, né? Vai em frente, né? No meu caso, quando foi o início da minha transição e tudo, claro que todo mundo estranha, Sim. mas eu sempre senti a minha mãe com uma vontade de querer fazer dar certo para mim. Aham. Tanto que ela começou a estudar, a assistir programa de TV, a perguntar, e hoje a gente já divide algumas receitas. Uma das últimas vezes que eu fui Uhum. para lá, a gente fez um jantar vegano junto. Ela fez metade Aham. dos pratos, eu fiz metade dos pratos. Então, devagar e sempre com diálogo, explicando o que é, do jeito que você disse, a gente consegue chegar lá. Uhum.
Consegue Hoje chegar em lá dia, sem a a minha briga, mãe, a gente. Olha, a Ju. Oi, Ju. Olha, Ju! Ju também tem uns cafés incríveis no Instagram dela. Só tô fazendo propaganda no Instagram dos amigos aqui. Pri, Hoje em dia minha mãe me manda receita, sabe? Ela vê as coisas na Rita Lobo, aí eu falo, a Rita Lobo fez isso, isso e isso. Ela faz muita coisa, né? Bom, ela não come mais carne, né? A gente faz carne pro meu, a gente não, ela cozinha carne pro meu pai, hoje em dia, né? Que ela não come mais nada também, né? Para ela não sente falta. O que ela come muito não, mas às vezes é só pizza de calabresa. Mas de resto, assim, ela passa muito bem sem comer carne, sem nada. foi uma coisa que o Beto, o nutricionista de ontem, falou. Ele faz uma pergunta para os pacientes dele. Ele fez essa pergunta para mim. Por que que você come? A gente Uhum. não sabe responder na maioria das vezes, porque não tem uma razão. A gente come porque desde criança se come, porque é uma regra social, comer carne é feio, recusar a carne. Não tem uma Sim, razão. E você sim. acha todos os nutrientes na alimentação vegetal. Não tem uma desculpa. Se a pessoa quiser, quem estiver assistindo, quiser seguir pelo caminho do vegetarianismo, estamos aqui, eu e a Priscila, vivos, intactos, com a É saúde a primeira vez que perfeita. eu fui num médico, num endocrinologista, não era, nem sabia que tinha, né, nutricionista para mim naquela época era coisa de rico, né? Só riquinho nutricionista. Aí eu fui no endocrinologista, que inclusive era médico do meu pai. Minha mãe foi junto comigo, né, nesse dia. Aí ele virou e falou assim: se você for vegetariana, você vai morrer. Aí eu olhei para minha mãe, a minha mãe olhou para mim, assim, eu falei: tá bom. Aí ele pediu uns exames lá, obviamente eu não fiz, obviamente eu não voltei lá, né? Talvez eu tenha morrido e não sei ainda, né? Mas ele falou que eu ia morrer. Se você for vegetariana, você vai morrer. Amiga, eu acho que você morreu e o que estamos vivendo no país é o inferno. Pode ser, Eu acho que pode é isso ser. que Minha acontece. gente, socorro, né? Pri, que dica você daria para a pessoa que quer fazer a transição, mas que não sabe bem por onde começar? Procura um nutricionista. Muito obrigado por valorizar a minha futura profissão. É isso mesmo, procure um Procure um nutricionista. nutricionista, né? Quando eu comecei a namorar com o Robson, aí ele resolveu ser vegetariano, né? E ele é enorme, tem quase 2 metros de altura, né? Se faltar alguma coisa ali, né? Não dura muito tempo. Aí a gente pesquisou, naquela época também era difícil achar, a gente encontrou uma nutricionista em São Paulo, vegetariana, né? Que a gente queria alguém que fosse especializado nisso, né? Porque, né, já tinha preconceito, né, naquela época. Hoje em dia não tem tanto. Mas aí a gente encontrou, fez tudo direitinho, né? A gente passa com ela até hoje, né? Virou nossa amiga, né? Dona Priscila de Siero. Mas a dica principal é procure um nutricionista, de preferência que trabalhe com vegetarianos. Todo ano eu faço check-ups da saúde para saber se está tudo em ordem, etc. Que isso é muito importante também, seja vegetariano ou não. Se você tem acesso a um plano de saúde, faça valer o dinheiro que você gasta nesse plano. Sim, No caso do meu plano, já tem uma foto minha com um X, assim. Recuse os pedidos desse menino, porque todo mês eu estou lá. não é? E nessa bateria de exames, que está tudo bem, amém. Eu fui também a uma nutricionista que não era vegana, a nutricionista do plano, e conversei com ela bastante sobre isso. E me surpreendeu o posicionamento, porque a gente trocou muita ideia sobre leites vegetais, sobre vários itens que até poucos anos atrás a gente ainda escutava nutricionistas e médicos falando: você vai morrer, tem que comer carne. Até as pessoas que não são vegetarianas estão mais abertas ao vegetarianismo, entendem que é uma coisa boa, já tem mais estudos científicos focados nisso, Sim, tem muita coisa hoje em dia. e a tendência é continuar aumentar, ser cada vez mais comum. Sim, até porque daqui uns anos não vai ter carne para todo mundo, né?
Não vai ter carne para todo mundo, porque carne é muito caro produzir carne, Gasta muita né? água também. Gasta muita água, né? É muito, né? Não sei a palavra. Polui demais, né? Não vai mais valer a pena produzir carne, né? Né? Não sei daqui quantos anos, mas vai chegar uma época, eu acho que a gente ainda vai ver essa época, Também que não acho. vai ter carne. Acho que do jeito que o mundo tá, a gente vai ver, né? E não vai ter Acho que carne nos para todo 40, mundo. 50 anos, no máximo, a gente vai presenciar isso aí. Não vai ter, porque é muito caro você fazer, você produzir carne, você produzir do jeito certo é mais caro ainda, né? E o povo não vai ter dinheiro para isso. Não tem como. Ainda mais, Até por agora a isso gente já vê tudo tão caro. o pessoal tá criando, o pessoal pergunta, ai, para que os veganos querem esses incríveis burgers aí, esses fake burgers, né, para imitar carne? Esse povo não tá pesquisando para os veganos consumirem, né? Esse tipo de produto não é para vegano consumir, não é para quem não come carne. Não é para quem, ai, tenho saudades de comer carne e vou ali. Não, é porque no futuro não vai ter carne para todo mundo. Né? Você tem documentários já e estudos científicos mesmo que falam sobre isso. É só pesquisar, né? É só dar uma pesquisada por aí. Não vou nem falar de documentário, vai dar, é documentário fake, não sei o quê, mas você tem estudos científicos mesmos que falam sobre isso, né? Então, A carne vai acabar, o cacau vai acabar e outras coisas incríveis que a gente consome hoje, os futuros talvez as desse bananas mundo não acabem, vejam. Talvez as bananas sim. acabem. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Falando Talvez em, venham outras coisas, né? sim, afinal o ser humano é super adaptável e Sim. vai conseguir encontrar uma forma de sobreviver. Não sei. Eu sou daquelas que a gente, enquanto ser humano, é um parasita que está na Terra, que é um grande organismo, e essas coisas que vêm acontecendo é meio que a Terra tentando se livrar da gente, porque a gente só polui, só desmata, só suja tudo. Não, o ser humano está desgraçando o planeta. A minha esperancinha, né, é que agora a gente tem muita criança que você vê lutando pelo meio ambiente, né? Você vê muita criança que quer ser vegetariana, que quer cuidar do planeta mesmo, né? Mesmo crianças com pais que não cuidam, né, do planeta, que não se interessam, você vê muita criança reciclando lixo, né, todas essas coisas, né, e ensinando os pais a fazerem isso também. Né? Você tem desenhos incríveis hoje em dia que traz Verdade. isso para as crianças, entendeu? Que traz igualdade de gênero e cuidar do planeta e todas essas coisas. Né? Capitão Planeta não chega nem nos pés dos desenhos que a gente tem hoje em dia. É Né? verdade. Então, eu não tinha mais esperança, mas devido a essa nova geração que a gente está tendo, tá dando uma esperancinha a mais. Né? Talvez a gente não deixe alguma coisa muito boa para elas, né? Mas eles vão conseguir se reerguer de algum jeito. Né? Mas é verdade, crianças extremamente politizadas sobre os mais diversos assuntos, Sim. com 7, 8, 10 anos, que já conseguem debater com argumentos bons sobre várias coisas. Eu tenho sobrinhas que eu fico assim, impressionado, porque a minha geração, quando tinha 16, 17 anos, não tinha esse argumento todo. Mas tudo Não, bem, não a tinha. internet também não era tão fácil assim, a gente não tinha esse acesso à informação gigantesca que tem hoje. Sim. Isso faz toda a diferença para elas, né? Uhum. Estão mais expostas ao que tem de ruim no mundo, mas também estão mais expostas a bons argumentos políticos, sociais e ambientais que dá para embasar mais a personalidade e rebater quando passarem por alguma coisa do tipo. Sim, exatamente. Né? Tem mais informação ruim, tem mais informação boa, né? Daí cabe eles a filtrar, mas tem uma geração muito boa vindo aí para filtrar essas coisas, né? E é isso aí que vai fazer a diferença no final. Tomara que dê certo. Esperamos, de dedinhos Espera, cruzados, que dê vamos tudo certo. torcer que dê certo. Que o Afinal, ser nós humano ainda temos uns.
Que o ser humano não destrua o planeta de vez. Até porque a gente tem pelo menos 40 anos vivendo nesse planeta, né? Pelo Então, menos. de acordo com a expectativa de vida do brasileiro, É. temos pelo menos 40 anos. Vamos ver quanto tempo a gente vai usar máscaras, né? Vamos ver, esperamos que passe logo também, porque o índice de pessoas depressivas, ansiosas, com certeza deve ter aumentado com essa história do Sim, isolamento, mas que é um isolamento mágico, é necessário. Por aqui estamos cumprindo todas as regras, quem está aí assistindo também cumpra, porque é importante, é é muito importante. importante. Tem que cumprir. Priscila, Diga. conte-me como é que as pessoas podem te encontrar na internet, site, Instagram, e-mail, como é que as pessoas podem Já contratar tá você. acabando? Meu Já está Deus. acabando. Que Para triste. Que você, o seu site. rápido. Que rápido. Mas em breve teremos mais Veg Talks para você participar. Vai Sim. participar sempre, sinta-se intimada a isso. E manda aí seu recado. Faz seu merchan, tá liberada. Instagram é tudo culinarístico. Né? Bem Tive fácil de achar. sorte, bem fácil de achar. Instagram, site, tudo culinarístico. Bem fácil de achar. Sigam lá, por favor. Tem, né, essa época de faz um tempinho que eu não posto, né, por causa da deu um boom aqui esse coronavírus, né, com a gente. Mas entra lá, segue lá, Culinarístico, entra no site também, culinarístico.com.br. Tem receita ovo-lacto e tem receita vegana também, bastante. É só procurar e fotos maravilhosas. E todo mundo vai amar. Segue lá, gente. Muito bem. Pois, meu amor, muitíssimo obrigado por ter topado esse desafio comigo. Você é uma das pioneiras no Veg Talks, que eu espero que dure muito. A ideia é que seja que não Quero acabe nesse mais. primeiro, que seja Sim. sempre falando sobre vegetarianismo, desmistificando essa história que é muito difícil ser vegetariano e vegano. Não é difícil. Pelo contrário, é Não, muito mais fácil do que a gente imagina. é muito mais fácil. E só reforçando, os nutricionistas que estiverem aí assistindo, acessem davimoura.com, que lá tem uns pacotes especiais de marketing digital para nutricionistas. Então, nesse momento da crise, é essencial que você se destaque no mundo digital. E existem alguns caminhos mais fáceis para fazer isso e eu posso ajudar vocês. A Priscila também é design, então se vocês quiserem trocar uma ideia com ela sobre redesign da sua marca, reformular esse branding aí, ela também está à Sim, disposição. verdade. Oficiodesign.com é o site. E a gente faz logotipo, branding, todas essas coisas. Como bons publicitários, só não fazemos chover, mas o resto a gente desenrola. Não é sempre. Agora eu quero que você dê uma pousada para a foto, aquela foto de print para a gente Meu publicar. Deus, deixa eu me arrumar aqui, gente. Acha o ângulo, todo mundo bonito. E Né? só dizer já que eu faço o print. Com essa posição de câmera é horrível, né? A Pode gente fazer espaça, olha aí, para o lado, pode mandar? né? Pode. Deixa eu arrumar o óculos, Foi. pera. Ah, deixa eu Vamos arrumar mais o óculos. uma. Deixa eu tirar o óculos para não ficar a sombra ali, desgracenta. Vai, pode ir. Uma moça muito séria. Muito bem. Pois, meu amor, essa live vai ficar gravada, vai pro YouTube também. Quando tiver tudo ok, eu mando o link para você. Beleza? Tá bom? Pois Muito beijos, obrigado mais uma obrigada. vez. Adorei o convite. Virão mais. Por favor. Muito bem, galera que tá aí, amanhã tem mais, 5 horas da tarde, Veg Talks. Valeu!